Chegou a hora de mais um devocional com o pastor Antônio Carlos. Shalom, queridos. Salmo 65. O nosso Deus é maravilhoso. Meus queridos irmãos, esse salmo trata-se de 4 salmos, do Salmo 65 ao Salmo 68, que se encontra com tema sobre louvor e gratidão ao nosso Deus. Muitas bênçãos se deram neste salmo devido ao clamor que o povo fez a Deus. E Deus aí respondeu derramando chuva, fazendo com que acontecesse a bênção da prosperidade. Então, o salmista entoa esse salmo para dizer quem Deus é. E ele diz claramente, o nosso Deus é maravilhoso. E ele diz que o nosso Deus é um Deus maravilhoso, em primeiro lugar, porque o nosso Deus é Salvador dos pecadores. Depois ele diz que o nosso Deus é maravilhoso porque o nosso Deus é aquele que reina sobre toda a terra. Em terceiro e último lugar, ele diz que o nosso Deus é maravilhoso porque o nosso Deus supre todas as nossas necessidades. Livro de Salmos 65, versículo 9 a 13 diz o seguinte: o Senhor manda a chuva para regar a terra. Assim, o solo fica rico e produz muito. Os rios de Deus nunca secam. A terra produz ricas colheitas de cereais. A chuva rega as plantações. Amolece a terra e desenvolve os torrões e faz as sementes brotarem por toda parte. O Senhor mostra toda a sua bondade, dando ótimas colheitas. Por onde ele passar, há fartura. Os pastos do deserto ficam verdes. E os montes se cobrem de flores coloridas. Os campos ficam cheios de rebanhos. Os vales fazem brotar as espigas de trigo e cevada. Toda a terra vibra e canta de alegria. Bem, queridos, esse salmo, Salmo 65, irmãos, ele começa por uma minúscula partícula. O povo de Israel, demonstrando assim a graça de Deus. Depois, ele fala sobre o governo de Deus, sobre todas as nações. E agora, meus queridos, o Salmo fala do Senhor como aquele que é criador do universo e que provê tudo que a humanidade precisa. Se precisa de sol, Deus dá sol. Se precisa de chuva, Deus é que dá chuva. Se precisa de tempo ou estação, é Deus que dá. De modo que aquela pessoa que planta pode plantar, pode semear e pode, por fim, colher o seu alimento, porque o Deus Todo-Poderoso é o Deus que supre todas as necessidades. Meus irmãos, Noé, ele construiu um altar. E alguns animais, as aves aceitavam. Noé construiu um altar, tomou alguns animais e aves aceitáveis a Deus e ofereceu-lhe como sacrifício, queimando sobre o altar. O Senhor ficou satisfeito com esse sacrifício e disse a si mesmo: nunca mais voltarei a amaldiçoar a terra por causa dos seres humanos. Ainda que a inclinação dos seus corações sejam sempre para o mal, desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres viventes como fiz. Enquanto durar a terra, sempre haverá semeadura, colheita, frio, calor, inverno e verão, dia e noite. Esse é o nosso Deus.
mesmo sabendo que nós somos pecadores, que somos homens maus. Ele prometeu nesse feito aí de Gênesis 8, 20 a 22, que ele nunca mais ia destruir. Um Deus tão bom, generoso, que supra as nossas necessidades, que faz chover sobre os bons e os maus. Um Deus que tem a sua característica de alimentar o seu povo. Então, essa parte do texto mesmo enfatiza a bondade e a generosidade de Deus para com o seu povo. Você vê claramente, só me dizer que as chuvas são abundantes, os rios, os córregos transbordam, a colheita é farta, os carros de grão estão cheios, né? E chega a transbordar pelo caminho. Isso tudo, irmãos, deve ser a promessa pactual de Deus de cuidar da terra de Israel e de visitá-la com as suas bênçãos. Isso sabe com quê? Se o povo honrasse e lhe obedecesse. É difícil obedecer a Deus, mas Deus nos dá a oportunidade de obedecê-lo pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. Basta apenas que rendemos as nossas vidas a Ele e sejamos obedientes à voz do Espírito que vem pela palavra de Deus, e a gente pode, de certa forma, irmãos, louvar e engrandecer esse Deus tão bom e tão maravilhoso. Preste bem atenção, irmão. É um Deus bom. O Jeová Deus é um Deus bom, um Deus maravilhoso. Essas bênçãos que Deus está prometendo aqui, irmãos, ela era prometida por ano todo, ano após ano. Até mesmo durante os anos de sabáticos, quando o povo não devia cultivar, Deus derramava a bênção. Eu acho interessante essa passagem no versículo 12 e 13, que fala sobre pastagem do deserto. Sabe o que significa? Que é a terra que ninguém cultivou, terra cultivada, árida, seca. Se o povo obedecesse, Deus lhe abençoaria, fazer com que aquela terra seca e árida se tornasse uma terra de plantação, de cultivo. Ela produziria vegetais, os montes ficariam cobertos de beleza. Às vezes nós ficamos reclamando do lugar que é árido, que é seco, onde a gente está morando, tem tristeza, tem isso, aquilo, outro. Mas o segredo é honrar a Deus com a nossa vida e obedecê-lo. Se fazemos isso, irmãos, Deus vai fazer a terra cantar louvores com seus frutos. Os campos vão alimentar os rebanhos de gado, as ovelhas, os vales vão produzir os grãos. Todos se reunirão como um coral silencioso, exultando ao nosso Deus. A natureza, ela louva a Deus quando tem filhos de Deus que honra e lhe obedece. Eu já disse como é possível. É através do Espírito Santo, entregando a sua vida para Jesus Cristo. Você pode, de certa forma, ou com toda razão, melhor dizendo, louvar e engrandecer ao nosso Deus. É impossível, irmãos, ler esses versículos sem expressar gratidão e adoração ao nosso Deus, por sua bondade, e tomar propósito no que Ele tomar vergonha, na verdade, né, irmão? Para não jogar as bênçãos de Deus fora, desperdiçar os alimentos, como alguns aí fazem, porque tudo isso vem da mão de Deus, né? É precioso. Nós temos que ter cuidado com isso. Um dia, irmãos, Deus destruirá aqueles que destroem a terra, que não compreendem que somos mordomos das dádivas preciosas do Senhor. Tenha um bom dia, uma excelente terça-feira para você e para toda a sua família. Shalom, até amanhã.
com o Salmo 66. Acabamos aqui o Salmo 65. A paz do Senhor.